Um ano e meio atrás, o irmão Vinho esteve aqui em Curitiba, e eu não sei se vocês lembram, mais ou menos faz mais de um ano e meio. Inclusive ele falou no programa, e quando ele esteve em casa, estava conversando sobre alguns assuntos, e eu perguntei para ele, eu disse para ele que eu queria falar sobre os terremotos. Eu disse, irmão Vinho, eu queria falar sobre os terremotos. Ele falou, eu tenho um material em casa, quando eu chegar eu te mando. E quando ele chegou lá no seu país, ele mandou para mim realmente uma pregação que ele tinha feito na sua igreja, com as notas sobre os terremotos. E lá tinha bastante escrituras, bastante citações nesse sermão que ele pregou. E eu peguei para falar daquilo lá, e o primeiro que eu fiz foi praticamente copiei e colei o que ele fez. Depois eu cheguei em casa e eu disse, eu quero falar... eu quero falar só de um terremoto. Se Deus me ajudar, eu quero falar de um desses terremotos. E então eu cheguei em casa, mas quando o irmão Vinho estava aqui, algo aconteceu. Ele perguntou assim para mim, ele falou, irmão Billy, você já ouviu sobre o sonho de Joe Brent? Quando eu ouvi o irmão Vinho falar isso, eu lembrei desse sonho que alguém tinha mencionado para mim quando eu estive no Canadá, alguns anos atrás. Um pastor lá, um ministro lá me perguntou. Quando ele me citou, eu falei, eu nunca ouvi falar nesse sonho na mensagem. Então, eu meio que descartei. Mas agora eu vi o irmão Vinho falar, e o irmão Vinho disse assim, olha, tem um trabalho do irmão Perry Green, na internet, ele contando sobre o sonho de Joe Brent. Daí eu pensei, bom, se o irmão lá no Canadá falou, o irmão Vinho falou, e o irmão Perry Green falou também, fez um trabalho, então deve ser alguma coisa boa. Então eu fui assistir este vídeo, onde o irmão Green conta o sonho desse rapaz. Foi um sonho que um rapaz teve lá na década de 30, 1939, muito impactante. Alguns de vocês viram aqui que eu li na íntegra no programa. Então, aquilo ficou na minha cabeça, ele chegou, mandou as notas, e aí eu fiz ali, copiei, colei, depois eu disse, eu vou falar só de um terremoto. E quando eu fui falar desse um terremoto, eu estou dando para vocês o gênesis desse último bloco, como que todas essas coisas se abriram. E quando eu fui falar desse terremoto, foi final de maio de 2018. Eu fui procurar as citações, e na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, o profeta diz que o terremoto de Zacarias 14, que é o terremoto quando Jesus põe seus pés no Monte das Oliveiras, amém? É o mesmo terremoto que aparece em Apocalipse 16, 18. Essa foi a chave, irmão. Foi a fenda que abriu tudo isso que nós temos falado nesses últimos anos e meio. Naquele momento, não sei explicar como, aquilo caiu em mim e eu falei, meu Deus, espera aí. O irmão Branham está revelando quando vai acontecer. Porque lá no livro de Apocalipse diz que é o maior terremoto de toda a história da humanidade. Leia lá para você ver. Desde que há homens sobre a terra, é o maior terremoto que já se ouviu falar na terra. Ele está para acontecer aí. Mas o profeta, na Qual é a Atração sobre a Montanha, ele revela quando isso acontece. Quando Jesus pisar seus pés na terra. Amém? Quando Jesus põe seus pés na terra, ele disse, é o mesmo que aparece lá em Apocalipse 16. Aquilo, irmão, quando que Jesus põe seus pés na terra? É na segunda vinda aqui? É agora no rapto que Jesus vai pôr seus pés na terra? Jesus estará nos esperando nos ares. Jesus só põe seus pés na terra quando ele vier literalmente para se mostrar aos judeus. Isso é depois da tribulação, lá para frente, depois da tribulação. Então ele nos dá o tempo, irmão. A Bíblia não diz o nome do local onde esse terremoto vai acontecer, mas nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado. Ele deu o nome da cidade, ele deu o nome do país. Mas veja, irmão, veja que interessante. Paulo disse assim, ó, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos,
agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. O profeta de Deus, irmão, ele não veio adicionar revelações que não existem na Bíblia. Ele não veio criar histórias que não estão na Bíblia. Ele veio revelar o que já está escrito na Bíblia. E lá no livro, no Apocalipse 16, verso 18, diz que é o maior terremoto da história da humanidade. E o profeta só revelou um terremoto com essas proporções. E é o terremoto da costa americana, da costa oeste americana. Amém? Veja que a linguagem do profeta tem que estar na Bíblia. O que ele fala tem que estar escrito na Bíblia. Se não for assim, ele é falso profeta. E eu já sei que ele não é um falso profeta. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Se alguém anunciar, mesmo que nós mesmos dissermos, porque ele sabia que as pessoas iam ler o que Paulo disse, falou, não, mas Paulo, mas você disse tal coisa. Não, você me entendeu errado. Não foi isso que eu disse. Porque o profeta, ele fala numa língua para desvirtuar mesmo, é para você se perder. Irmão, quem não conhecer sua Bíblia não vai no rapto. Não disse mensagem, estou falando Bíblia. Quem não conhecer a sua Bíblia não vai no rapto. Eu te garanto. Você tem que conhecer sua Bíblia. Pois a Bíblia, irmão, é o nosso norte. Tudo que o profeta disse, para você certificar que é a revelação certa, porque você pode interpretar ele errado, tem que encaixar com a Bíblia, tem que fechar com a Bíblia. Se ele falou algo aqui que não encaixa, você entendeu errado. Por isso que Paulo está dando essa advertência. Falou, olha, se for anunciado um evangelho estranho, diferente do que já está escrito na Bíblia, anátema, está errado. Então lá diz, começou com isso. Naquele momento, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o profeta está dizendo para nós qual é a atração sobre a montanha, que quando Jesus pisar os seus pés... Ora, Jesus saiu na sua primeira vinda, quando ele voltou à glória, ele tirou seus pés do Monte das Oliveiras. Ele estava no Monte das Oliveiras, de acordo com Atos capítulo 1. E quando ele voltar, irmão, ele vai voltar no mesmo lugar que ele saiu. E quando ele pisar seus pés no Monte das Oliveiras, irmão, o maior terremoto do mundo vai acontecer. Pois aquele que se exaltar será abatido, e aquele que se humilhar será exaltado. Hollywood, Califórnia, tem se exaltado até os céus, lembra da profecia? Será abatido até o inferno, mais profundo da terra. Mas Jerusalém tem se humilhado, os judeus estão se humilhando debaixo da potente mão de Deus, como os irmãos de José, se humilhando, como Judá se humilhando. Então ela será exaltada, o monte vai subir. Um monte vai ser derrubado e o outro vai ser exaltado. É mais perfeita, a história mais bonita, mais sublime que eu já vi. Então ele mostra isso para nós. Agora, qual é a atração sobre a montanha? Ele mostra esse quadro e não diz para nós que o que causa a separação do Monte das Oliveiras é um monte que aparece de baixo empurrando, como se fosse um bebê nascendo, abrindo o corpo da mãe para que o nenê saia. Amém? Só que na mensagem O Futuro Lar, o profeta diz que é. Então está tudo picado, irmão, está tudo jogado no meio da mensagem. Ele fala um pedaço aqui, fala outro pedaço lá, mas eu estou olhando na Bíblia, irmão, eu estou olhando na Bíblia. Onde é que essa figurinha vai? Você lembra que você comprava o álbum da Copa, daí você olhava, a figurinha vinha, mas você tinha que achar aqui no álbum onde é que ela encaixava. Mas Paulo diz, maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Esta revelação de que Los Angeles vai para o fundo do mar no rapto, não veio do profeta, não tem nenhuma referência na mensagem. Esta revelação veio de um precioso irmão chamado Perry Green. Ele tinha essa revelação. E ele esparramou para os 4 ventos da terra. Não está escrito na mensagem. Foi ideia dele, foi interpretação dele particular, baseado no que ele via, mas não tem uma citação sequer o profeta falando tal coisa. Nada, zero. Então eu prefiro crer na Bíblia. Eu prefiro, peraí, não, irmão, bonita ideia, mas eu quero olhar na Bíblia. A Bíblia está dizendo, e o profeta confirmou que quando Jesus pôs seus pés no Monte das Oliveiras, aquele maior terremoto vai acontecer. E eu não estou sabendo de uma revelação que o profeta tem nos ensinado, que Jesus vai pôr seus pés na terra agora, no rapto. Que eu saiba, ele estará lá nos ares nos esperando. Depois dos 3 anos e meio, quem que vai pôr o pé na terra? Ele e a sua noiva. Nós vamos pôr os pés na terra. Apocalipse 19 é todos esses eventos acontecendo. Você está vendo como que é fácil desvirtuar, irmão? Mas graças a Deus por uma Bíblia, irmão, ensanguentada com o sangue de Jesus. Graças a Deus por essa Bíblia.
Não vamos nos perder. E esse anjo, ele fala as coisas mesmo, irmão, para se desvirtuar. Então, quando ele veio, e eu vi aquilo, nós fizemos um trabalho chamado O Afundamento da Cidade dos Anjos, em maio de 2018. Aquilo, irmão, abriu todo um leque. Meu Deus, aquilo completamente se abriu. E eu fui para casa e eu estava tão impactado, e eu fiquei tão impactado, foi numa terça-feira. Quando eu cheguei em casa, irmão, eu nunca tive uma experiência como aquela na minha vida. E aquela coisa começou a se abrir, eu falei, meu Deus. E aí foi terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e eu anotei 58 páginas, está até hoje no meu computador, de tudo que está dentro, que eu falei nesses últimos 2 anos quase. É daquelas 58 páginas, que eu estou lá mastigando o que veio ali. Porque, irmão, quando você coloca aquela pecinha no lugar, todas as outras também vão para o lugar. O que está acontecendo? Nós tínhamos empanturrado aqui, ó, nesse período aqui, tudo para acontecer agora. E nós descobrimos que tem outros eventos que acontecem depois da tribulação e antes do milênio. Agora, as tradições humanas, meus amados, as tradições humanas querem guardar tradições humanas. E grandes homens, irmão, não são más pessoas, estão na glória. Mas, irmão, o dia que eu descobri que até lá, no capítulo 5 de Apocalipse, mostra que os selos têm que se abrir para Lutero, têm que se abrir para John Wesley, têm que se abrir para Irineu, para Martim, eu descobri, irmão. Olha, vai comparar qualquer grande homem aqui com eles foram mensageiros das eras. Eles foram heróis, eles foram valentes guerreiros, mas não tiveram a abertura dos selos. E Deus vai vir com ele na sua grande misericórdia e dizer, olha, isso aqui não é do jeito que vocês pensam, não. Pois eles estão lá, vivos, crendo do mesmo jeito ainda. Então, tudo isso veio, irmão, e como que se fosse uma voz, mas não era uma voz audível, me disse, porque você respeitou a Bíblia, porque você respeitou a Bíblia. Isso tem me guardado, tem me marcado desde então. Porque você respeitou a Bíblia, então agora eu vou te mostrar. Foi como se fosse uma voz audível. Porque você respeitou a Bíblia. Irmão, nós vamos casar com Isaac, não é com Eliezer. Nosso amor da nossa vida é Isaac. Nosso respeito para com Eliezer. Mas o amor da nossa vida é Isaac. E Eliezer veio contar tudo a respeito de Isaac. Mas eu não me apaixonei por Eliezer, como marido e mulher, eu me apaixonei por Isaac. Ele é o marido, Cristo é o marido. E esse Isaac é a Bíblia. E o que Eliezer conta tem que bater com Isaac. A descrição dele tem que bater com a aparência física de Isaac. Então aquilo foi maravilhoso. Aquilo tudo se abriu. E nós viemos falando. E eu lembro que, quando foi no domingo, eu liguei para o pastor, falei, olha, ele estava viajando, falei, eu queria fazer um trabalho e tal, Deus me abriu aqui e tal. E ele falou, não, ele não sabia o que era, né? Fica tranquilo e tal. Mas eu queria fazer com a igreja, sentar com a igreja, não no programa. Eu queria ter feito com a igreja, não é? Mas ele, não, faça no programa mesmo e tal. E eu falei, olha, não sei não, hein? Mas fizemos no programa. E aí fizemos um trabalho rápido. E desde então a coisa só tem se aberto mais. A coisa tem se aberto mais. Tanta coisa maravilhosa que saiu, não é, meus amados? Então, e a partir de então Deus tem trabalhado, Deus está trabalhando. Agora, nós temos que olhar a Bíblia, amém? A Bíblia como nosso absoluto. Vocês não concordam comigo? A Bíblia é nosso absoluto. Pois ela é o que nos dá a certeza. Tiago disse, você vai ser uma pessoa de coração dobre. Você não tem certeza. O profeta diz, pois é, onde é que está escrito na Bíblia? Quando você vê na Bíblia e o profeta falando, acabou. Não tem mais dúvida. Falando, o profeta fechou, é a mesma visão. Que autoridade William Branham teria de contrariar Ezequiel? De contrariar Isaías? De contrariar o próprio Jesus quando ele esteve aqui? Que autoridade ele teria, irmão? Ele não tem. Ele só pode concordar com eles. Dá o amém. Falou, aqui está. O amém é o que eles revelaram. Já os Mormons, eles criaram um outro livro, além do que está escrito, que é a mesma coisa que a Igreja Católica fez, Macabeus, o segundo livro de Daniel, e mais não sei o que lá, não é? Não, mas nós temos uma Bíblia completa e perfeita. Não precisa adicionar e nem tirar nada. Não é? Então Deus tem feito uma obra muito grande.